Filho adotado. Ainda de dentro do ônibus, a primeira impressão não ficou. Tão pouco a rodoviária me adiantou o que viria. Foram apenas 10 minutos de cidade pela janela do táxi. Quando finalmente meus pés se encontraram com teu chão, Volta Redonda, já não sabíamos quem era o anfitrião e o convidado. Sem horário e lugar marcados, eu vi tua cidade. Eu vi tua cidade de ruas lambidas, estreitas, amarelas. Eu vi muitos dos teus carros, alguns carnavalescos. Teus motoristas desfilando por uma nota 10. Eu vi tua cidade de trânsito respeitoso a caminho do colapso. Eu vi o vai-vem consumista jogar as âncoras por esses lados, aportar, desembarcar, se infiltrar, como se sempre estivesse aqui. Eu vi tua cidade de tempo próprio, porque tudo parece ter seu tempo em Volta Redonda. Tua falta de pressa arrepia meus pentelhos mais calmos. Teu freio de mão puxado incita a besta dentro de mim. Eu vi tua cidade modelo escorregar na passarela e seguir adiante. Eu vi teu rosto, tua postura, teus passos, tuas expressões. Eu vi tua cidade de crianças assustadoramente livres, teus pequenos demônios à espreita. Eu vi teus adolescentes maduros para serem corrompidos em outro lugar, teus meninos, tuas meninas, tuas ligações não atendidas. Eu vi teus jovens querendo o futuro, teu nome, Volta Redonda, em cada um deles. Eu vi homens, playboys, mauricinhos exalando superficialidade. Eu vi mulheres, patricinhas, dondocas com voz de miado. Eu vi teus velhos morrendo na melhor idade. Eu vi tua cidade, tua caretice, tua caricatura, teu Deus, tua máscara, teus medos, tuas aberrações, teus escândalos calados, tuas indignações sufocadas. Eu vi tua cidade de tráfico de drogas, de pontos de prostituição, tuas loucas meninas de programa almejando uma vaga na TV Rio Sul. Eu vi tua cidade de política voltada para frente, tua política levada pelo falso sonho metropolitano. Eu vi teus trabalhadores comendo o pão que a CSN amassou. Eu vi teus artistas oxigenando o teu céu cinza, Volta Redonda. Eu vi tua cidade do aço, tua cidade do bagaço, tua cidade, meu passo, teus abraços descoloridos, meus cigarros proibidos. Volta Redonda, estou a 2 horas do meu cordão umbilical. Receba este refugiado de guerra, este poeta deportado que escolheu ser exilado em tua terra como outro filho adotado. Desses que amam por vias tortas, desses que só sabem amar com as veias expostas. Poema da ABL. Se eu fosse o tal, eu seria João Cabral. Se eu fosse bacana, eu seria Mário Quintana. Se eu acertasse o tom, eu seria Carlos Drummond. Se meu tom fosse acima, eu seria Jorge de Lima. Se eu causasse algum espanto, eu seria Corpo Santo. Se eu fosse ilegal, eu seria Chacal. Se eu fosse totalmente demais, eu seria Tavinho Paz. Se minha alma hoje grita, é porque sou Roberto Piva. Com alguma brasilidade, eu seria Mário de Andrade. Se eu fosse preto, eu seria Lima Barreto. Se eu fosse culpado, eu seria Osvaldo. Se eu corresse riscos, eu seria Vinícius. Contra qualquer monopólio, eu seria Gregório. Se ser mulher fosse minha sina, eu seria Ana Cristina. Se eu fosse jovem e um poeta completo, eu seria Torquato Neto. Se eu fosse um maço, eu seria Cacaso. Se eu fosse um uísque, eu seria Leminski. E eu não teria medo como Álvares de Azevedo. E para onde que nós vamos, meu Augusto dos Anjos? Se eu fosse um poeta do bom, eu seria o Ali Salomão. Se na BL eu tivesse uma cadeira, eu seria Manuel Bandeira. O que é? O que é poesia? Perguntinha bem da besta essa, mas que ainda dá um bom caldo. Desses que a gente toma quentinho em noite gelada,
com cuidado para não se queimar, tipo agasalho que esquenta o corpo e às vezes faz suar. O que é poesia? Pergunta que se responde com outra pergunta. Ei, tua mãe não te deu educação, não? É uma. Qual é, maluco? Perdeu a noção do perigo? É outra. Ou então, simplesmente, poesia para quem? Gil Costa, o que é poesia? Poesia é um elefante rosa. Sabe aquele elefante rosa? Esse que você está pensando? Então, imagina a situação, você tem o seu dia a dia, você vai para o trabalho, você vai para a escola, você vai para a universidade, você conversa com pessoas, você lê livros, você vê filmes, vai ao cinema, conversa com outras pessoas, paga as suas contas, viaja, se diverte, enfim, você tem toda a sua vida e aí aparece alguém do nada e te faz essa pergunta: o que é poesia? E automaticamente você lembra que existe poesia. Existe um elefante rosa que passa muitas vezes na sua frente e você nem percebe, você nem imagina que ele está lá. E aí você só percebe quando alguém te lembra. Tem um poema do Arnaldo Antunes que fala alguma coisa sobre isso, nesse sentido de você ter que parar para reparar. E a poesia tem um pouco disso. Muitas vezes ela está presente, ela está passando na sua frente toda hora, mas às vezes é preciso parar, é preciso alguém fazer alguma pergunta, alguma provocação para você lembrar que essa poesia está lá e ela não necessariamente tem a ver com esse conceito de utilidade que é dado, que o Krenak fala muito disso, né? A vida não é útil, não necessariamente está atrelada a isso. A poesia não precisa ter a utilidade. Será que você consegue enxergar nessa correria esse elefante rosa passando na sua frente? Pois é, muitas vezes esse elefante rosa a gente só percebe que ele existe, a gente só percebe que a poesia existe e que é esse elefante rosa indo e vindo quando a gente é provocado, quando a gente ouve uma pergunta dessas: o que é poesia? Que é justamente essa coisa que está aí, que a gente sabe que existe, mas muitas vezes a gente não consegue parar para reparar, como diz o Arnaldo Antunes, né? Não consegue parar para reparar que existe poesia e que a poesia é essa coisa que, se você não para reparar, você nunca vai perceber que ela está ali e o que ela pode fazer por você.